O direito à isenção do IPVA é uma conquista das pessoas com deficiência no Brasil, só que isso pode mudar em 2022 por conta das medidas que um estado brasileiro já está adotando. E olha, podem ser mudanças definitivas e que podem se estender até pelo país inteiro. Se você quiser entender melhor isso, fica nesse vídeo até o final. Olá, esse é o canal Auto Repórter. Se você gosta de se manter informado sobre o mundo automotivo e também as notícias relacionadas a automóveis e pessoas com deficiência, já aproveito para te fazer um convite. Clica no botãozinho inscrever-se aqui embaixo desse vídeo e ativa também o sininho das notificações, assim sempre que tiver novidade você fica sabendo em primeira mão. E nesse vídeo a nossa conversa é sobre a isenção do IPVA para pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência têm uma série de benefícios na hora de comprar um carro. Elas conseguem comprar veículos com isenção de alguns impostos e não só na compra. Entre as isenções garantidas por lei está a isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, ou IPVA, como a gente já está acostumado a falar. Pode até não parecer tão importante assim, mas a isenção do IPVA faz a diferença para muitas pessoas com deficiência. O IPVA é um imposto estadual e ele é calculado com base no valor do veículo, valor de mercado do veículo. Geralmente os estados usam a tabela FIPE, e aí o que basta para você saber o preço final do seu IPVA é saber a alíquota, ou seja, a taxa que o seu estado cobra. Vamos simular aqui, por exemplo, um carro de 100 mil reais. Se a alíquota é de 3% no seu estado, basta você multiplicar o valor do seu carro pela alíquota, ou seja, aquela porcentagem. No nosso exemplo, 3%. Então, um carro de 100 mil reais vai pagar o equivalente a 3%, 100 mil vezes 3%, valor final do IPVA, 3 mil reais. Mas, ao que parece, a isenção do IPVA para pessoas com deficiência pode ser banida de um estado brasileiro. Eu vou te contar mais detalhes, mas antes eu queria saber a sua opinião. Você acha isso justo ou injusto? Se você concorda com a isenção dos impostos, comenta aqui embaixo concordo. Agora, se você discorda, acredita que as pessoas com deficiência precisam pagar o IPVA assim como qualquer outro cidadão, comente discordo aqui embaixo. Agora, falando sobre essa situação que pode acontecer em um estado brasileiro, vamos começar primeiro revelando qual é o estado. Esse estado é o de São Paulo. E isso tudo por conta de uma lei estadual aprovada pelo governador João Dória, do PSDB. Essa lei aprovada é a Lei 17.293 de 2020. Se você quiser ler a lei na íntegra, eu vou deixar ela aqui embaixo na descrição. Essa lei diz que pessoas com deficiência severa ou profunda e que possam conduzir carros adaptados são as únicas a terem direito à isenção do imposto. Mas, ao que parece, essa lei tem causado bastante polêmica o suficiente para algumas decisões irem parar no Poder Judiciário. O Ministério Público de São Paulo conseguiu na Justiça uma liminar com efeito suspensivo que englobasse todas as pessoas que não pagaram imposto em 2021 e também nos anos anteriores. E essa liminar permitia que as pessoas continuassem com direito a esse benefício. Mas vale ressaltar que essa liminar, ela diz respeito somente ao pagamento do imposto de 2021 e vai ter validade até o final do mesmo ano. Para 2022 é muito provável que essas pessoas percam o direito à isenção e passem a ter que pagar o imposto. Só que essa proporção é muito grande. Mais ou menos 80% das pessoas com deficiência que hoje têm direito à isenção do imposto vão ter que pagar o IPVA a partir de 2022. São mais ou menos 280 mil pessoas, ou seja, é muita gente que vai perder de vez esse benefício se realmente ele passar a valer a partir de 2022. Esses dados são da Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Só que, independente dessa lei, há também um pré-requisito para que as pessoas tenham de fato a isenção do IPVA em São Paulo. Elas vão ter que ter carros que custem até 70 mil reais. E esse valor de 70 mil reais, inclusive, é o mesmo valor para que as pessoas com deficiência tenham a isenção do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, na hora de comprar um carro. Se o carro passa dos 70 mil reais, ela não tem mais direito à isenção do ICMS na hora de comprar um carro. Só que esse valor ele foi definido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, lá em 2009.
de lá para cá, ele nunca passou por uma revisão. E um dos principais problemas é que os veículos encareceram bastante nos últimos tempos e atualmente, em setembro de 2021, já não existe uma opção de carro automático abaixo de R$70 mil oferecido no mercado brasileiro. Isso, claro, falando de carros 0 km. Até existem alguns modelos seminovos, hatches e sedãs aí na faixa de 70 mil, um pouquinho menos que isso. Mas 0 km mesmo não tem. Recentemente até rolaram alguns assuntos aí em relação à alteração desse teto de 70 mil e o ponto de partida, sem dúvidas, foi a mudança do IPI. O IPI é um imposto federal, imposto sobre produtos industrializados, e ele sofreu algumas alterações aí para pessoas com deficiência. Inicialmente, como é que funcionava? Se a pessoa quisesse comprar um carro de até 70 mil, ela teria isenção do ICMS e também do IPI. Se ela quisesse comprar um carro acima de 70 mil, ela não teria isenção do ICMS, mas teria a isenção do IPI. Uma medida provisória do presidente da República, Jair Bolsonaro, limitou também a isenção do IPI para R$70 mil. Só que essa medida provisória foi muito discutida no Congresso Nacional, lá no Senado e também na Câmara dos Deputados, e decidiu-se que haveria uma mudança no teto desse valor. Esse valor, que atualmente corrigido ficaria na casa dos R$135 mil, corrigido pelo IPCA, considerado o índice oficial da inflação brasileira. Então, esse valor corrigido seria na casa dos R$135 mil. E aí, no final, foi sancionado pelo presidente da República o teto de R$140 mil. As pessoas com deficiência que quisessem comprar um carro de até R$140 mil teriam direito à isenção do IPI. E com isso, vários modelos que ultrapassaram aquele teto de R$70 mil voltaram a ser opções para as pessoas com deficiência. Inclusive, eu até falei nisso, tem um vídeo aqui falando sobre os carros que voltaram a ser opção para essas pessoas. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você poder assistir depois desse vídeo. Assiste esse vídeo aqui todinho, depois você assiste ele, beleza? E aí você deve estar se perguntando por que os carros encareceram tanto assim. Bom, existem alguns bons motivos. Alguns motivos para explicar esse encarecimento dos carros estão a pandemia da Covid-19, a falta de componentes e também a falta de semicondutores. Marcas no mundo inteiro estão sendo prejudicadas pela falta desses semicondutores e estão paralisando as produções. Com isso, menos carros para serem entregues nas concessionárias, e com menos carros entra aquela lei da oferta e da procura. A procura aumentou, você tem menos produtos, no final você acaba subindo o preço dos veículos. E aí o que aconteceu? O pessoal foi atrás dos veículos seminovos ali, com um pouquinho tempo de uso, e com esse aumento da procura de seminovos, também aumentou o preço dos veículos usados aí. Provavelmente, se você consultou a tabela FIPE do seu carro pré-pandemia e o preço no mês atual, você vai notar uma valorização. Inclusive, eu já até falei aqui no canal sobre essa crise dos semicondutores e como ela está afetando não só a indústria nacional, mas no mundo inteiro. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, ou então você pode acessar clicando no card aqui em cima. Bom, então nesse vídeo eu te expliquei basicamente o que vai mudar no IPVA para pessoa com deficiência lá no estado de São Paulo, e que inclusive isso pode até servir para outros estados futuramente. Vamos torcer para que isso não aconteça e as pessoas com deficiência mantenham o direito à isenção do imposto. Se você gostou desse vídeo, achou tudo bem explicadinho, deixa aquele like que vai ajudar outras pessoas que querem saber essa informação a encontrarem a esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, fica o convite, é só clicar no botãozinho igual a esse aqui embaixo e ativar também o sininho das notificações. Por hoje é só, eu te encontro no próximo vídeo.